Olá, estamos começando mais um Esporte em Debate, um projeto do INTEC e das faculdades INTA. Eu sou Luzimar Castro e vamos fazer hoje um programa bem informativo. PC Guzmão entra com queixa contra o atacante Luca do Criciúma. O jogador ofendeu o técnico alvinegro após lance polêmico durante empate em 2-2 no Presidente Vargas pela Série B do Campeonato Brasileiro. PC Guzmão não ficou apenas na ameaça. O advogado do técnico do Ceará entrou com queixa-crime no Fórum da Capital contra o atacante Luca do Criciúma pelos crimes de injúria e difamação. Segundo o advogado do PC, o objetivo principal da ação é preservar a imagem e a honra do treinador. O problema nasceu durante o jogo entre Ceará e Criciúma na 9ª rodada da Série B, que terminou com o placar em 2-2. Quando o Vovô perdia por 2-1, o goleiro do Tigre mandou a bola para a lateral para que o atleta do time catarinense fosse atendido. Entendendo como cera dos visitantes, o Ceará não devolveu a bola e marcou o gol logo em seguida, gerando um enorme problema, uma enorme confusão. Foi justamente nessa confusão que o atacante Luca chamou PC Guzmão de vagabundo. A queixa-crime agora deve ser distribuída a uma das 18 varas criminais em Fortaleza. Em seguida, o juiz determinará a remessa da citação até a cidade de Criciúma por meio de carta precatória. A expectativa do advogado de PC é que até o fim da próxima semana o jogador tome ciência da queixa. Luca deverá prestar esclarecimento em Santa Catarina e, posteriormente, deve haver uma audiência de conciliação. O advogado do técnico exige uma reparação penal e uma reparação de ordem financeira. Segundo o magistrado, qualquer reparação financeira recebida pelo técnico PC Guzmão será destinada a entidades filantrópicas. CBF muda a data do jogo Guarani de Sobral e Santa Cruz. A razão? Uma melhor expectativa de público no sertão cearense. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, mudou a data do jogo Guarani de Sobral do Ceará versus Santa Cruz, válida pela 10ª rodada da Série C, e a partida que estava marcada para o dia 1º de setembro, no sábado, agora vai acontecer no dia seguinte, domingo, dia 2 de setembro, no mesmo horário, às 16 horas. Segundo a CBF, o motivo da mudança foi uma melhor expectativa de público. Santa Cruz e Guarani empataram em 1-1 na primeira rodada da Série C. Combate. Rony Jason é o segundo brasileiro confirmado na UFC Rio 3. César Murtante também recebe convite, mas espera liberação médica para confirmar a participação. Glover Teixeira já havia sido anunciado no evento por Adriano Albuquerque. Rony Jason foi confirmado no card do UFC Rio 3. O cearense Rony Jason, vencedor dos pesos penas do The Ultimate Fighting Brasil, em busca de campeões, confirmou nesta quarta-feira, no UFC Day realizado no Instituto Reação, que recebeu e aceitou o convite para participar do UFC Rio 3, marcado para o dia 13 de outubro, na Arena da Barra, na Barra da Tijuca. Com isso, Jason é o segundo brasileiro garantido no evento. O primeiro foi o meio-pesado Glover Teixeira, que enfrentará o americano Quinton, o Rampage. É o Jackson. Rony Jason ainda não tem o nome do seu adversário, mas já sabe que poderá usar sua tradicional máscara desta vez. O outro vencedor do reality show, o peso médio César Mutante,
também recebeu um convite para se apresentar no evento, mas ainda não pode confirmar a sua presença. Segundo ele, falta apenas a liberação médica. Outro brasileiro que pode ser confirmado no card da UFC Rio 3 é o Erick Silva. Recentemente, pelo Twitter, ele afirmou que lutará em outubro, mas que ainda não sabia quem seria seu adversário, nem o local do combate. Falando de Série C, de Campeonato Brasileiro, o Fortaleza reduz preços dos ingressos para o jogo com o Salgueiro do Pernambuco. Na arquibancada, bilhetes custarão R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia. No primeiro jogo do Leão, no PV, diretoria cobrou o valor de R$ 40. Depois de vencer pela primeira vez na Série C do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza fará promoção para a partida de domingo contra o Salgueiro do Pernambuco, às 16 horas, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, valendo pela 4ª rodada da competição. A diretoria do Fortaleza, do Leão do Pici, já divulgou que o preço dos ingressos para o jogo terá uma diminuição. O valor das entradas para a arquibancada, como falei antes, será de R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia, mas nas cadeiras sociais o preço passou de 60 para 80. A meia segue 40. Na estreia da Série C do Brasileiro, o tricolor do Pici estipulou o valor de R$ 40 nas arquibancadas contra o Águia de Marabá do Pará. O objetivo, à época, segundo a diretoria, era minimizar o prejuízo do time que ficou 48 dias sem jogar. Cerca de R$ 80 mil era o prejuízo da equipe. Os ingressos começam a ser vendidos hoje, dia 19. Falando do Ceará, titular em 2011, o lateral esquerdo Vicente retorna ao Ceará. Aos 29 anos, Vicente pode ser a opção para resolver carência na lateral esquerda do Alvinegro de Porongabuçu. O lateral esquerdo Vicente, que havia deixado o Ceará no final de 2011, recebeu convite e retornou ao clube. A diretoria alvinegra já anunciou oficialmente o jogador, que já treina em Porongabuçu. O atleta chega para suprir carência no setor esquerdo do time do vovô. O jogador tem 29 anos e espera repetir as boas atuações que teve pelo clube em 2010 e 2011. Vicente fala ainda que a expectativa é a melhor possível. Quer ajudar o Ceará a conquistar o acesso e está pronto para jogar. Segundo o jogador, ele não estava parado e vinha treinando diariamente. Acrescentou que está preparado para jogar mesmo. Estava treinando normalmente e quer jogar o mais rápido possível. Série A do Campeonato Brasileiro. 7 jogos abriram ontem a 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Na Vila Belmiro, Santos empatou em 0-0 com o Botafogo. No Olímpico, Grêmio 3, Sport Recife 1. No Canindé, Portuguesa 0, Cruzeiro 2. Nos aflitos, o Náutico ganhou da Ponte Preta por 3-0. Já no Engenhão, o Flamengo vacilou, perdeu de 3-0 para o Corinthians. No Morumbi, São Paulo 0, Vasco da Gama 1. No Independência, o Atlético Mineiro ganhou de 3-1 do Internacional de Porto Alegre. Os jogos de hoje, no Engenhão, Fluminense e Bahia, no Couto Pereira, Curitiba e Palmeiras, no Serra Dourada, Atlético de Goiás e Figueirense. E isso é a continuação dessa rodada. O Atlético Mineiro lidera a competição com 25 pontos. Voltando ainda a falar no problema Luca e PC Guzmão, o Luca revela arrependimento por agressões verbais contra PC Guzmão. Pelas agressões verbais destinadas ao técnico PC Guzmão na partida do Criciúma contra o Ceará, o meio-atacante do Tigre, Luca, vai receber um crime-queixa, ou um queixa-crime do treinador do time do Ceará. O comandante do time cearense registrou a queixa no Fórum de Fortaleza pelos crimes de injúria e difamação.
o jogador revela arrependimento por ter chamado o PC de vagabundo e safado, nos instantes finais do empate em 2-2 no estádio Presidente Vargas. Lucas falou que não está sabendo da queixa, mas disse que não chegou nada para ele. Se isso realmente ocorreu, vai conversar com seus assessores. Pede desculpas pelo que ocorreu, foi tudo no calor do jogo. O atleta tem 22 anos. O lance é o seguinte, no início do mês, pela 9ª rodada da Série B, o Criciúma vencia por 2-0 os donos da casa. Porém, aos 45 minutos do segundo tempo, o Ceará decretou o empate, enquanto jogadores do time catarinense pediam que os adversários respeitassem o fair play. O lance validado pelo árbitro culminou em uma confusão em que Lucas xingou o PC por ter supostamente dado ordem aos seus comandados para que não devolvessem a bola após o atendimento de um companheiro. Com a queixa-crime, o advogado de PC Guzmão pretende preservar a imagem e a honra de seu cliente. O documento deve ser encaminhado a Lucas na próxima semana para que se defenda em Santa Catarina. PC exige reparação penal e também financeiro, que seria destinado à instituição de caridade. Luca admite que passou dos limites no gramado do Presidente Vargas. Acha que o PC Guzmão está no direito dele. Admite que falou besteira, disse o que não devia. Mas isso já passou e espera que ele entenda. Pede desculpas pelo que ocorreu, lamenta muito. Para ele, esse assunto está encerrado. Interessante é que houve, de fato, esse xingamento no calor das emoções, no calor do jogo, e eu acredito que, por mais que a coisa seja levada ao pé da letra, não houve agressão física, mais verbal, e da forma como o pedido de desculpa foi pedido e está sendo pedido, eu não veria nada de demais se o PC Guzmão aceitasse e relevasse essa situação. Agora, o importante é que fatos dessa natureza não venham a acontecer. Em relação ao episódio que causou todo esse problema, eu acredito que o PC Guzmão está com a razão pelo fato de, geralmente, como acontece no futebol, uma equipe jogar fora de casa, está ganhando por 2-1 já no finalzinho da partida, é natural que haja aquela chamada ceira. Paralisar a partida de vez em quando, para que o relógio corra e a partida termine. Eu estive vendo as imagens desse episódio e nitidamente foi declarado, foi mostrado que houve realmente uma forma antifutebolística de paralisar a partida para que o relógio corresse. Como foi uma paralisação para atender o próprio companheiro, não havia necessidade do fair play. O fair play acontece quando você paralisa uma partida para atender o atleta adversário. Aí sim, você tem um fair play, você tem a devolução da bola. Como não foi dessa forma, o PC Guzmão realmente orientou para que a jogada desse sequência, enquanto que o time do Criciúma esperava o fair play, foi surpreendido com um gol de empate já no apagar das luzes. O que a gente pede e deseja é que as coisas sejam resolvidas da melhor forma possível, porque afinal de contas, treinador, atletas, são pessoas que fazem o futebol, são colegas de trabalho de uma certa forma, e no calor da emoção, apenas palavras não foram tão pesadas, não foram palavras racistas, nem, possamos dizer, muito pesadas. Um pedido de desculpa que foi feito deverá ser aceito, cabe muito bem por parte do PC Guzmão, que na minha ótica é um grande cidadão. Estamos encerrando aqui mais um Esporte em Debate, um projeto do INTEC e das faculdades INTA. Eu sou Luzimar Castro e até o próximo programa.